Irmãos, sejam bem-vindos à casa de Francisco de Paula e à nossa reunião de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão João para fazer uma leitura de ambientação para nós. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Capítulo 41. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te pode deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, João. Como a dona Clélia não está aí, eu vou ler aqui do livrinho da Sheila, Servindo e Amando. Não estás sozinho nas lutas no mundo. O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Fracasso é lição, dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando o progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho e a alegria iluminada de Jesus inundará tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. Depois desses sábios conselhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, estamos aqui na tua casa reunidos com o objetivo de estudar os seus ensinamentos, melhorar os nossos conhecimentos, mas também colocar os seus ensinamentos nas nossas mãos e no nosso coração. Te pedimos que permita que esses amigos espirituais possam estar conosco, nos orientando e amparando, a fim de que melhor possamos proceder, não só para conosco, como também para com os nossos semelhantes no nosso dia a dia, hoje e sempre. E a tua paz, Senhor, esteja com todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Rita para ler para nós um trecho do nosso Evangelho. Boa noite a todos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 9, o arqueiro e a trave no olho. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faz? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Semelhante
insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem, que o eclipsaria em vez do mal, que o exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Graças a Deus. Obrigado, Rita. Assim, em nome de Deus, de Jesus e Francisco Paulo, a nossa reunião está iniciada. Vamos passar agora a palavra ao nosso companheiro André, que vai conversar conosco na noite de hoje. André, é contigo. Obrigado, Edilson. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos. É sempre com alegria que a gente se reúne aqui às sextas-feiras. E hoje a dona Clélia me pediu que falasse ou que trouxesse um pouquinho desse estudo do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a criação. Capítulo 3 da criação, as duas primeiras partes. Formação dos mundos e dos seres vivos. Né? Essa parte primeira do Livro dos Espíritos, ela é particularmente bonita, né? Que fala sobre as causas primárias, fala sobre o Criador, e aqui no capítulo 3 já fala sobre a criação. Né? Então, sempre quando a gente tem a possibilidade de estudar um pouco sobre Deus, sobre a criação, a gente fica sempre na reflexão de como o Espiritismo, sob a forma da terceira revelação para a humanidade, trazido por espíritos de luz, ajudados naturalmente pela nossa evolução, desde Jesus, intelectual e, por que não dizer, moral também, os avanços do estudo dos materiais que estão à nossa disposição no planeta para serem utilizados em favor do progresso da humanidade. Então, é muito bonito a gente fazer uma reflexão sobre todas as informações que nós temos hoje à disposição sobre o Criador e sobre a criação, apesar das nossas limitações, né, de entendimento ainda sobre o Criador e o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, apesar dessa dificuldade da gente entender o Criador e a criação ainda, a gente tem realmente um manancial enorme de informações novas e nos traz assim uma visão muito abrangente, muito profunda desse Criador e dessa criação, né? E ao mesmo tempo, como a gente vai ver logo mais nessa parte do estudo da criação, há assim um respeito, realmente uma importância dada muito grande às escrituras antigas, né, ao Antigo e Novo Testamento, né, porque foram realmente escritos, principalmente o Novo Testamento, com todas o cuidado que se deve ter de não interpretar literalmente, né, mas a importância das escrituras para o do livro sagrado, né, ele realmente é um livro sagrado e os espíritos vêm apresentar novos conceitos, como mesmo Jesus fazia, né, de que não querer criar nada de muito novo, mas apenas exercitar a lei e nos favorecer com novas informações. E à medida que a humanidade avança, que vamos desenvolvendo nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de observação,
os métodos científicos um pouco mais bem organizados e sistematizados, para nos oferecer cada dia que passa, cada século que passa, cada milênio que passa, a grandeza da criação divina, a beleza da criação. Quando a gente olha no macro e no micro, ela está lá, a grandeza de leis colocadas a favor da humanidade. Nos capítulos anteriores do Livro dos Espíritos, fala em três elementos fundamentais, componentes básicos da criação, que são o elemento material, esse a gente conhece, pelo menos a parte que forma o nosso planeta, e tem também o elemento espiritual, aquele que é a sede das nossas consciências, mas a sede também da imortalidade dos seres vivos, que guardam a consciência ou guardam as experiências anteriores. E o terceiro elemento, que é a própria divindade, presente no universo, organizando as leis, colocando os mundos, os diversos mundos, ou as diversas moradas da casa do Pai, com oportunidades para crescerem e evoluírem, né? E o Espiritismo nos traz essa coisa do Criador, né? De ser um ser de infinito amor e bondade, infinito nas suas perfeições, né? Que a noção de infinitude é que, por mais que a gente englobe um atributo perfeito ou mais bem elaborado, Deus é mais do que isso. Ele é mais perfeito do que a nossa capacidade intelectual, moral e de observação é capaz de formar. Isso nos traz assim uma perspectiva de muita esperança, por mais difíceis às vezes que sejam os dias e os desafios que nós colocam, o Criador é muito mais perfeito do que a gente pode imaginar, e isso resulta num mundo, numa criação muito mais perfeita do que a gente pode imaginar. Nós, ainda mais nós que somos espíritos ainda em estágios intermediários de evolução, mais próximos dos estágios iniciais, e que já tivemos a oportunidade de estudar, observar os feitos de um ser também humano, criação de Deus, um filho de Deus como Jesus, mas num nível evolutivo muito maior, muito superior ao nosso, que deixou os registros da sua bondade, da sua beleza interior, da sua capacidade de amar para a nossa reflexão. Todas essas questões colocadas para nós e nos revelando um mundo nos surpreendendo, a ciência nos surpreendendo e as leis morais também, né? Aqui no Espiritismo, com a possibilidade da comunicação com aqueles que já partiram para a verdadeira vida, para o mundo espiritual, nos mostrando como a grande força da vida, a força do amor, que é capaz de romper barreiras daquilo que vemos ou que não vemos, chegando aonde o sentimento alcança, nos dá uma perspectiva de consciência livre. Nós temos um corpo físico enquanto encarnados, mas essa consciência é, sobretudo, livre. O próprio perispírito tem a capacidade de se expandir para além dos limites do nosso corpo físico, quando amamos, quando queremos o bem, quando estamos interessados em contribuir para o progresso da humanidade. Então, essa parte primeira do Livro dos Espíritos e a Gênese e tantos outros que falam sobre a criação, sobre Deus, nos traz uma perspectiva de muita esperança, uma perspectiva positiva de que somos espíritos imortais. E falando sobre Gênese, que hoje vamos falar sobre a formação do nosso planeta e formação dos seres vivos, a Gênese não para, né? O esforço do Criador para que sejamos melhores não cessa nunca. E ele está igualmente solícito para todos os seres vivos da humanidade, do universo.
Isso é incrível, isso, né? De sabermos que tem um Criador, causa primária de todas as coisas, que estabeleceu as leis e coloca os homens a favor de todo o progresso da humanidade, coloca os seres vivos a favor do progresso da criação, de uma forma ordenada e organizada, né? A perspectiva dele ter colocado nós, espíritos ainda imperfeitos, com a capacidade limitada de ver, mas nos colocou num planeta em que a sua configuração é aberta, né? Imaginar que nós moramos numa casca de um planeta que vai se solidificando ainda, mas moramos em cima de uma casquinha em torno desse planeta, que nos dá a possibilidade de olhar para o céu à noite e perceber a grandeza da criação. Perdão. Então, mesmo antes, quando não tínhamos ainda os equipamentos, os instrumentos capazes de nos dar informações sobre as estrelas, as moradas do universo, Jesus já nos dava, a olho nu, a capacidade ou a percepção de que existe alguma coisa a mais além da nossa capacidade de refletir sobre o que é o mundo. Então, há uma grande importância em qualquer estudo desse tipo, a humildade, né? E aquela questão seguinte, que sempre que estivermos nos debruçando sobre as leis da matéria, as leis do espírito, né? As leis divinas, estaremos sempre diante de uma beleza oculta, porque a nossa capacidade de ver ainda é limitada, mas estaremos sempre interessados, seja na observação de uma flor, seja na observação da árvore, seja uma observação dos cristais, dos minerais, dos elementos materiais da natureza, dos seres vivos que a compõem. Por mais que nós tenhamos assim uma impressão da sua beleza, existe uma beleza oculta que Deus está sempre nos desafiando a perceber. Por isso que é importante nós que somos espíritas e queremos nos auto-intitular cristãos, de termos sempre uma perspectiva otimista sobre o nosso porvir, o nosso futuro. Mas vamos para, então, o capítulo especificamente, a formação dos mundos, né? Então, o universo abrange o infinito, dos mundos que vemos e dos que não vemos. Olha que beleza da escrita do Livro dos Espíritos. Então já vem uma humildade. Até, bom, existe o plano espiritual que nossa visão material não consegue enxergar, mas a nossa visão da alma consegue. Nossa alma é sensível às impressões que vêm do mundo espiritual, mas mesmo percebendo essas estrelas, essa beleza do mundo material à nossa volta, a gente só é capaz de observar mesmo uma camada em torno do nosso planeta. Não conseguimos ir muito além da beleza do universo. Mas Deus, sim, Deus pode. Há os seres animados e os seres inanimados que compõem a criação divina. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o enchem. Então, os espíritos já nos traziam assim, informações que a nossa ciência da matéria, lá em 1850, ainda não tinha essa capacidade de perceber o que seriam esses tais dos fluidos. E hoje já sabemos que o nosso universo é imerso num grande fluido, né? E os espíritos nos falam que existe uma matéria muito primitiva, que é a matéria cósmica universal que inunda o nosso planeta, que é a matéria, a parte muito maleável, ela é sensível até aos nossos pensamentos, dependendo do nível de emissão que nós temos, se estamos amando, transformamos esse elemento material em luz, sensibilizamos eles para que ele seja
iluminado, para que ele tenha energias benéficas em torno de nós, ele é sensível. E o nosso próprio perispírito também é formado por esse elemento, ou seja, dependendo do teor dos nossos pensamentos, estamos formatando o próprio universo que nos habita, numa gênese espiritual própria. Somos capazes de transformar o perispírito que nos habita, que serve de veículo para a nossa consciência. Isso é uma coisa assim, espetacular, assim, de termos uma reflexão sobre se escolhemos hoje ter esperança, ter fé, amar, ser bons, ou buscar a bondade no limite das nossas possibilidades, já estamos trazendo imediatamente um bem-estar, porque esse perispírito formado por essa matéria essencial, ele é imediatamente sensibilizado e transformado pelo teor desses pensamentos, dessas vibrações que partem do elemento espiritual que é sede da nossa consciência. Por isso é tão importante esses conceitos que o Livro dos Espíritos fazem. Trazem a noção de que, naturalmente, se existe um Deus criador, o universo ele passou a existir a partir do momento que esse criador estabeleceu a criação, né? Então, o universo teve um início, de alguma forma, não conseguimos, na nossa capacidade intelectual, ou emocional, ou moral, de entender isso ainda, mas sabemos que existe uma causa primária e que, por isso, o universo teve um início e está aí se expandindo como forma de manifestação aí do entendimento da ciência. E a pergunta 38, por exemplo, que aí eu volto à questão das escrituras, a importância, como que seria a descrição como que Deus criou o universo, né? E as palavras da Gênese, pela sua vontade, né? Pela vontade divina, a vontade do Criador, que está lá no registro lá da Gênese, nas Escrituras, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, numa referência que na antiguidade não sabíamos, mas hoje nós já temos a noção da ciência de que o Big Bang é uma teoria que hoje está ainda de pé para uma das formas de formação do universo, como se ele estivesse originado uma grande explosão, e dessa luz, dessa explosão, com uma liberação grande de energia, haveria então uma dispersão de matéria, formando a origem desse universo tão bonito que nós habitamos, né? E aí os espíritos falam que os diferentes planetas vão se formando pela condensação dessa matéria. Essa energia, liberando uma massa superaquecida, incandescente, foi então aos poucos formando esses planetas. E o que os espíritos nos trazem é que, se nós hoje temos as nossas responsabilidades de trabalhar, de oferecer ao mundo um pouco das nossas capacidades de trabalho, da inteligência do trabalho, há também espíritos que estão muito mais adiantados que a gente no conhecimento, que também são trabalhadores da criação e que se oferecem para o trabalho de organização dos mundos, de separação dessas massas incandescentes e construção de planetas, né? E elaboração da vida, se preocupam com a vida que vai ali se manifestar para progresso de milhões, bilhões de seres que um planeta como o nosso, nas suas diversas manifestações da vida e da natureza, pode abrigar. Quantos nos são os seres que habitam o nosso planeta e que têm aquela possibilidade do seu elemento espiritual fazer uso da matéria que está à sua volta, então, pelas experiências diversas em vidas sucessivas, acumular experiência, acumular atributos e acumular capacidades, sejam anímicas, capacidades sensoriais, capacidades de buscar o alimento, de se desenvolver e de crescer, né? Tem diversos livros aí dos filósofos do espiritismo que surgiram logo depois
das obras básicas, né, que tentam organizar como é que a gênese, a evolução anímica do ser, desde a criação lá do ser unicelular, que provavelmente habitou os fundos dos oceanos, como é que esse ser, esse elemento espiritual consegue se desenvolver e chegar até formas um pouco mais evoluídas, como as plantas, como os mamíferos, que têm já uma estrutura de sistema nervoso, com a capacidade de movimentação mais complexa, não só as funções alimentares e básicas e de proteção, mas já de fazer, de buscar pelos automatismos próprios, e tantas contribuições da ciência mostrando que os animais conseguem guardar alguma memória, algum entendimento do melhor caminho para buscar o alimento, né? Tudo isso num esforço para desenvolvimento da consciência, e surgir, então, formas mais elaboradas, a forma humana capaz de fazer escolhas, né? De ter um pensamento contínuo, mostrando a gênese dos seres vivos, né? E aí a ciência, e naturalmente todos nós, temos sempre aquele desafio de como tentar explicar como que surgiu a primeira vida no nosso planeta, como é que se deu isso, e os espíritos já nos dão a dica, foi inicialmente de forma espontânea, os elementos já estavam mais ou menos nessa massa de incandescente, já tinham ali os elementos que iam formar as substâncias orgânicas e que, de alguma forma combinada, teriam a possibilidade de formar assim os seres orgânicos mais elementares, até estruturas anteriores, né, de proteínas. Então, tem uma série de estudos para tentar imaginar como que surgiu a primeira vida num planeta como o nosso. Eu me lembro de uma prece feita por um desencarnado na casa de Francisco de Paula, que ele era um cientista, um observador da natureza, e ele é interessado, quando chegou ao plano espiritual, ele continuou sendo naturalmente um cientista, e ele tinha interesse de estudar como que surgiu a vida, e ele estudava os pássaros, ele fazia filmagem de pássaros que se aproximavam, ou de insetos que se aproximavam das flores, e faziam aquele trabalho da polinização, levando os pólens para regiões distantes, né? Ou mesmo a ação do vento, que eram capazes de levar os pólens para regiões mais distantes. E em um determinado momento de descontração, ele se deita num gramado com aquelas florezinhas que soltam aqueles pólenzinhos, parecem pequenos algodões, né? Eu esqueci o nome da planta. Mas a gente brincava, quando era criança, soprando para que elas soltassem assim os pólens, né? Ele ficava deitado naquele gramado, olhando para o céu, isso no plano espiritual. E ele ficava buscando uma inspiração do alto de como seria a polinização do germe da vida pelos planetas. Então, ele imaginou um sopro divino, uma brisa divina luminosa percorrendo os planetas e depositando nos planetas pequenos germes de vidas futuras que ainda seriam desenvolvidos à maneira de pequenos casulos ou pequenas sementes da vida. Isso na imaginação dele, na sua tentativa de buscar uma explicação lógica, né, de como seria a manifestação da bondade divina sobre a distribuição da vida nos planetas. Isso tudo é a nossa ciência, e nós, como espíritos ainda que vamos ainda descobrir a grandeza da vida e da criação, ficamos então aí admirados e interessados em estudar em algum momento das nossas vidas, que pudermos dedicar um pouco a essas coisas, quem sabe em outra existência, quando chegarmos no plano espiritual, ou quando tivermos em outros planetas, quem sabe, estudar um pouco essas questões, porque a vida é muito rica, né? Então, e a gente fica pensando, né? E lembrando que como é que a gente vai alcançar esses conhecimentos todos? É fazendo o melhor do que está à nossa volta hoje, né?
aproveitando essa vida que Deus nos deu hoje, né? E então essa parte do Livro dos Espíritos começa a dar algumas informações de coisas que a ciência ainda não é capaz de nos oferecer certezas. Tem muitas iniciativas de como surgiu a vida, e a gente já vê, principalmente nessa questão, já temos aí algumas teorias sendo já desistidas, já houve uma desistência grande de algumas teorias de que a vida podia se formar sob qualquer hipótese espontaneamente, mas hoje já temos outras teorias que estudam o RNA, que estudam as transformações químicas capazes de fazer essas estruturas que são prévias à vida orgânica, né? Então, é um esforço grande de entender por que existiu um início da vida no nosso planeta, né? E como ela se formou. E os espíritos vão nos dando algumas ideias de como que essas coisas se formaram, e é muito bonito de ler. Naturalmente que a gente não vai saber detalhes, mas o que impressiona é a grandeza, né? A coisa da criação divina, a criação, a formação do universo e perfeita, né? Falando, inclusive, que próprios elementos orgânicos para a formação do homem, né? Um ser um pouco bem mais elaborado do que os seres unicelulares, de alguma forma estavam presentes aqui no nosso planeta. Essa mais ou menos o estudo de hoje, o que ele se apresenta, e a gente geralmente faz uma reflexão da parte do Livro dos Espíritos, que está nos colocando para o estudo, para a nossa reflexão do eu, né? Como é que é a gênese anímica, a nossa evolução anímica? Anímica no sentido do espírito, da nossa consciência. Deus está lá jogando sua misericórdia, inundando o universo todo com a sua bondade, né? Espalhando a sua influência benéfica para todos os seres, igualmente, para todos, inspirando o trabalho, inspirando a evolução, inspirando a bondade. Então, tudo que nós vemos, os seres vivos, independentemente do grau de sofisticação das suas estruturas biológicas, eles estão lá a serviço da criação, né? Então, o passarinho está levando pólen, os insetos estão ajudando a natureza de alguma forma, todos a serviço. E nós, como seres criados à semelhança de Deus, precisamos refletir muito profundamente sobre isso. A nossa consciência é a mesma coisa. Nós temos uma sede da consciência que é o espírito imortal. É imaterial. Está lá. Conseguimos acumular experiências, desenvolver nossa inteligência, nossa moral, nossa afetividade, nosso emocional. Essa mente é criadora, não só nos pensamentos, mas nas vibrações que ela emana. Está lá no Evangelho que o nosso nível evolutivo, o nosso degrau evolutivo é no sentido do afeto, do amor, do sentimento. Saímos da fase lá do instinto para a fase das sensações. Hoje o mundo quer sentir, né? Quer explorar as sensações, estimular as nossas terminações nervosas, no limite, às vezes prejudicando sobremaneira a saúde do corpo físico. E os espíritos falam que o nosso degrau evolutivo, olhando para frente, é o sentimento, é o afeto. Nessa gênese que não para nunca, a evolução do espírito, a evolução anímica, também se dá, dado que na natureza nós temos assim questões que se assemelham, a gênese do espírito aguarda que essa consciência geradora de
impulsos, de vibrações, de sentimentos, consiga perceber a grandeza do amor, fonte divina inesgotável, de energias vitalizantes e amorosas, para que se faça a luz dentro de nós, a semelhança do que tem lá na Gênese, fez-se a luz. Porque quando a luz realmente partir do nosso coração, com a grandeza que ela precisa e com a grandeza que nós já estamos preparados para esse salto evolutivo, quando nós acordarmos ou despertarmos a consciência para fundamentalmente explorarmos essa potência da alma, essa força divina, porque o amor é de essência divina, está à nossa disposição dentro de nós. Quando, por impulsos generosos ou com uma decisão forte do ser, decidirmos nesse momento gerar esse impulso de luz dentro de nós, é como que uma explosão a liberar energias de grande poder transformador. Nossa mente, ela inunda o nosso corpo das suas vibrações e sensibiliza. Imaginar o nosso corpo como um pequeno universo, uma parte de um universo onde somos capazes de sensibilizar todas as suas células. Imaginar quantos seres, quantas células existem do ponto de vista orgânico, biológico, para formar, nos dar a oportunidade do exercício da vida nesse planeta. E que todas essas células, os espíritos já nos falam, pela força do sentimento, pela força do pensamento, estão inundadas com essa influência dos nossos pensamentos e das nossas vibrações mais íntimas. Somos nós, pequenos à semelhança de Deus, capazes de influenciar pelo sentimento que deixamos, criar raízes em nossas consciências, em nossos corações. Nós sensibilizamos todas as células do nosso corpo físico. Se nós mudarmos o teor dessa vibração para vibrações de luz, a onda de vitalidade, os grandes benefícios que ela traz para aqueles que estão à nossa volta e para todas as células do nosso corpo. Só imaginando isso, já pensaríamos 2 vezes antes de falar mal de algum irmão nosso, ou de desejar mal para ele, ou de nos aborrecermos com ele, ou mesmo de querermos reivindicar qualquer questão de interesse próprio. E aqui na mensagem original do nosso Evangelho falou-se no orgulho, o que não é o orgulho, senão se fechar a essa influência divina e achar que somos isolados do mundo, que somos melhores do que A e B, ou que na nossa inferioridade seríamos capazes de ser alguma coisa acima do próprio Criador. Porque quando nos orgulhamos de alguma forma sobre a forma do Evangelho, é como se nós rebelássemos com a criação que está à nossa volta. E a lei de Deus é assim. Ela não quer que fiquemos nesse estado. Então, quando nós temos pensamentos contrários à caridade, em vez de gerarmos luz já capaz de transformar o nosso corpo em coisas boas, em aquecer a nosso coração, iluminar nossa mente para ações boas, nosso corpo entra num estado de mau funcionamento, sobrecarregamos as nossas células com as nossas preocupações ou irritações ou pensamentos contrários à caridade, porque estamos nos revoltando com o Criador e com todas as leis, achando que temos a consciência exata do que é essa criação. Imagina, pequenos seres num planeta pequeno, apesar de belo,
acharmos que somos capazes de confrontar o Criador e recusar as oportunidades de dizer não ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. O momento, então, é para essa reflexão de humildade, e sempre que estivermos aborrecidos, imaginar que, como disse Jesus, somos destinados à luz. Somos verdadeiros deuses se quisermos escolher a bondade e o amor a favor dessa gênese humana, em que os espíritos insistem tanto a nos dizer. Tem um espírito, um guia espiritual dedicado, dia após dia, minuto após minuto, a nos estimular coisas boas. Porque eles sabem que as leis divinas vão nos convencer de que o melhor é amar e dizer não à violência. Fica o convite na gênese planetária, na gênese dos seres vivos e na nossa gênese pessoal da evolução espiritual, que sejamos luz, tenhamos esperança e pratiquemos a caridade como caminho, verdade e vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, André. Volte sempre. Esse assunto aí, dá para a gente ir toda a vida, perde até a noite aí. Meus irmãos, depois dessas palavras todas de elucidação e esclarecimento, vamos aproveitar e fazer a nossa irradiação para aqueles irmãos que não puderam vir e aqueles que estão perdidos pelo caminho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, depois de tantas bênçãos recebidas na noite de hoje, queríamos pedir-te que ampare também aqueles que não puderam vir, aqueles que se encontram perdidos, em dor e sofrimento. Que a tua luz chegue a todos os governantes dos países, iluminando a todos, a fim de que trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países, promovendo esforços para minorar a dor e o sofrimento de seus indivíduos, suas populações, levando harmonia e equilíbrio, a fim de que todos nós possamos nos entender e nos amar. Te pedimos vossa bênção para o nosso Brasil, a fim de reine mais paz, mais harmonia entre todos. Te pedimos pelos irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, casas de saúde, para os irmãos que dormem nas ruas. Te pedimos vossa bênção para a nossa casa de Francisco de Paula, a fim de que ela continue a ser o polo irradiador de paz e harmonia para todas as nossas cidades. Pedimos pelos nossos lares dos nossos amigos e também dos lares dos nossos inimigos. Que haja paz para todos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Lídia para fazer a prece para os irmãos desencarnados. Acho que está fechado aí, Lídia. Desculpa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Chegou o momento de pedirmos por todos os nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual. Que de nossos corações unidos em pensamento, os amigos espirituais possam levar até os nossos entes queridos o nosso amor, o nosso carinho e o nosso desejo que eles continuem ou trabalhando, ou estudando, ou se recuperando. Em qualquer estágio que eles estejam, que eles recebam esse nosso carinho. Também vamos pedir pelos nossos desafetos, pedir por todos os espíritos também, nossos irmãos, que não têm quem peça por eles.
e que a irmã Sheila também possa levar esse recado tão precioso que ela sempre nos dá a todos os nossos irmãos. Orem, sirvam, sigam e sigam adiante, sempre no trabalho, na seara de Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Lígia. Pedimos ao nosso amigo Proença fazer a prece de agradecimento. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite reunidos na casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui onde recebemos tudo o necessário. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz. Agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos permitem realizar esse trabalhinho. E que nessa noite, de muito ensinamento, o nosso irmãozinho André, com aquele amor de sempre, nos trouxe a mensagem, conclamando o amor, a união, o entendimento, e fazia aquela explosão de luz, e que consigamos realmente, nesse salão tão iluminado, onde se sente o amor, nos unirmos, esquecermos, sim, o orgulho, as mágoas, e praticarmos o amor. Acontecendo essa explosão de luz, nos iluminando por dentro, que irá iluminar o nosso caminho rumo ao progresso espiritual, que é o nosso objetivo. Por tudo isso, nós te dizemos, obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Obrigado, Proença. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nossa reunião está encerrada. Eu peço mais um tempinho aí para ouvir o boletim da casa. E agradeço a paciência de vocês para comigo. Márcia. Boa noite a todos. Só para deixar alguns recadinhos. Nós estamos enfrentando tempos desafiadores, como todos sabem, né? Muitas famílias em situação financeira muito difícil, e assim como muitas casas espíritas, muitas igrejas e ONGs, etc., a gente está passando por dificuldades financeiras, e a gente precisa da ajuda de todos para continuar dando assistência aos nossos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos, que são cadastrados. Então, podem contribuir de qualquer forma, pode levar o alimento não perecível lá na congregação, ou fazer alguma contribuição financeira em uma das nossas contas. Nós retomamos as preces e evidências, os irmãos que marcaram prece em datas que caíram quando a casa fechou em razão da pandemia, podem ir lá na congregação, na recepção, remarcar, tá bom? Os médiuns também podem pedir suas preces, marcar, né? O bazar já reiniciou as atividades, está com muita coisa nova e está bem ativo, bem ativo. E nós reiniciamos quase todas as reuniões presenciais nos seus horários, né? Faltam apenas algumas para reiniciar, mas aguardamos e uma nova sessão já foi reiniciada, a última, né? Que foi agora em agosto. Em setembro, mais uma vem, e acho que em outubro, mais uma outra. A gente também convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuindo com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, especialmente no Lar de Francisco. A gente também está pedindo médiuns voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo, tá? Não é atendimento fraterno, não. Atendimento fraterno exige curso específico. Este é o atendimento ao médium enfermo. Vamos começar com as visitas
aos nossos irmãos que fizeram tanto pela nossa casa a partir da segunda semana de setembro, a segunda quinzena de setembro. Então, os interessados podem entrar em contato com o Mário através do telefone 98899-9931. Enxovais de bebês, a gente está... quem te conhecer, ou alguém que queira levar alguma mamãezinha que necessite do enxovalzinho lá na congregação para ela se inscrever, se cadastrar. Esse cadastro é feito toda terça-feira, de 14 até às 17 horas. E ela precisa levar o RG, né, a identidade, e o cartão do SUS. E a gente agradece a doação das roupinhas de bebê, de sabonete infantil, né, e as entregas lá na congregação. E cestas básicas, vocês sabem que a gente tem muitos assistidos, cadastrados. Se puderem contribuir, então, com os alimentos, como a gente já falou, ou fazendo as doações, porque a gente está comprando as cestas básicas, então está saindo muito caro para nós. E os nossos vovozinhos ainda precisam de terapeuta ocupacional, ainda não conseguimos um terapeuta ocupacional. A gente agradece a doação de gaze, de algodão, de atadura, de pomada Dersane, das fraldas geriátricas para os vovôs, e as entregas podem ser feitas ou na congregação ou diretamente no Lar de Francisco, na Filgueiras Lima 99, Riachuelo, tá? De 10 até 16 horas. E muito obrigada a todos, que vocês ajudam muito a gente, nós somos muito gratos realmente. Pessoal, boa noite para todos. Muita saúde e paz. Boa noite, bom fim de semana para Tchau, todos. gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite a todos. todos. Bom final de semana. Francisco, boa noite. Boa noite. Boa noite.